Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 10, e vamos ler versos 7 a 10. João, capítulo 10, versos 7 a 10. Nós estamos estudando os Eu Sous do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver mais um sou agora. Vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para tenham vida e a tenham com abundância. Aqui fala o pastor Bill, mas tem dois eu sou aqui. Eu sou a porta das ovelhas. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela leitura bíblica e pedimos que o Senhor possa realmente orientar-nos no nosso estudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Pode sentar-se? Eu sou a porta das ovelhas. Porta. O que significa ter uma porta? Quantos tem porta na sua casa? Nós temos também várias portas, não tem? Eu nunca construí uma casa que tem mais porta do que a casa onde nós moramos agora. Tem porta demais por todo o bando. De noite, você tranca a porta ou não? Por quê? Quando sair para a cidade, tranca a porta ou não? Por quê? Porque se o ladrão chegar, ele vai arrebentar a porta mesmo. Por que tranca? Pelo menos vai saber se o ladrão chegou ou não, não é? E tudo, mas nós estamos vendo que o Senhor Jesus Cristo é a porta das ovelhas. É um termo muito interessante. Em João 10, fala que o verdadeiro pastor realmente protege e promove a vida e os falsos pastores tiram a vida. E como hoje em dia temos falsos pastores, eu já vi tantos pastores que tiram um trechinho, uma coisinha, e criam um monte de mentira em volta daquilo. Aqui, graças a Deus, e eu quero que sempre seja assim, que vamos abrir a palavra de Deus, vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer para nós, vamos receber as aplicações e fazer o que a Bíblia manda. O Senhor falou, eu sou a porta das ovelhas. É uma porta não de cidade, mas do campo. Às vezes podia ser uma caverna, podia ser uma muretinha feita de pedras, podia ser um tipo de bosque, mas tinha uma entrada só, e o pastor ficava onde? Deitado naquela parte, para que as ovelhas não iam sair, e também os lobos, os gatos, ou seja, leões e tudo, não entrava para pegar as ovelhas. Ele era a proteção. Todos que vieram antes de mim, o Senhor falou, são ladrões e salteadores. Eu achei interessante. Por que falou ladrões e salteadores? Por que será? O ladrão implica um engano ou truque para enganar a pessoa, para elogiar a pessoa, para tirar o que aquela pessoa tem. Mas o salteador implica violência e destruição. Então, ele está falando, os que vieram antes dele são ladrões e salteadores, ou enganadores e pessoas agressivas para roubar o que você tem e até machucar você. Esses tiram a vida, mas o Senhor Jesus Cristo dá a vida, e ele a dá com
abundância. Já pensou? Esse termo também é interessante. Alguns anos atrás eu falei com o homem. O homem reclamou de tudo. Para ele, nada prestava. Chorou, não chorou literalmente, mas reclamou de tudo. Eu pensei, puxa, por que ele ficou tão triste, tão chateado e tudo? O fato é que não tinha Cristo como Salvador, e sem ter Cristo como Salvador, ninguém fica satisfeito, não. Não tem como, porque está esperando o quê? Ou está esperando, com o pensamento deles, como nós estamos estudando de Eclesiastes, esperando só o fim da vida vai ser sepultado como qualquer cachorro e morre isso aí. Eles pensam. Ou está esperando a eternidade no inferno. De qualquer jeito, é sem esperança. Então não tem nada para louvar Deus. Mas quando a gente tiver, ou quando a gente tem Cristo como Salvador, tem toda a esperança. Ele cuida da gente. Ninguém está satisfeito com a vida. Mas por quê? Porque as pessoas sem Cristo como Salvador não têm a vida. Como é que vai ficar feliz na vida quando não tem a vida? O pastor das ovelhas faz tudo para cuidar das ovelhas. Pensando na Bíblia inteira, qual trecho melhor explica o cuidado de um pastor? Qual trecho? Isso, dona Suzana. O Salmo 23. Abre nas suas Bíblias no Salmo 23. Então, vamos ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, por eternidade. Amém? Amém. Então, vamos ver algumas coisas. Cristo veio para que possamos ter a vida, mas é impossível ter a vida sem ter Cristo. As duas coisas são unidas. O Senhor diz em João 11, versos 25 e 26, assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu? Isto, olha, é uma promessa. Eu posso morrer fisicamente. Qualquer pessoa, todos nós, estamos enfrentando aquela realidade. Muitas vezes nós pensamos porque uma pessoa velha vai morrer mais logo, mas nem é sempre assim, não. Às vezes uma criancinha morre. Nós ficamos chocados e tudo, mas acontece. Eu lembro quando meu cunhado morreu, o pai de Dona Suzana falou que o pai sempre espera que os filhos vão para o sepultamento dele, mas o pai nunca pensa que vai para o sepultamento do filho. É difícil, mas nós enfrentamos a realidade que todos nós morreremos. Mas antes de morrer, tem que ter Cristo, tem que viver. Tem pessoas que dizem que tem muitos caminhos para a vida eterna. Todo caminho vai para o céu. Eu quero perguntar, todo caminho vai para Brasília? Todo caminho vai para Uberlândia? Todo caminho vai para Catalão? Não, tem caminhos que vai, tem caminhos que não vão. Então, nós temos que entender que só tem um caminho que vai para o céu.
Não é o caminho da Igreja Batista, não é o caminho de qualquer igreja, não é caminho de qualquer seita, qualquer crente, qualquer filosofia. É unicamente e totalmente pelo Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim a palavra de Deus: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E o nome é qual? Santo fulano tal? Não. Igreja fulano tal? Não. É só o Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que vão para as outras igrejas, às vezes, eu convido para chegar em nossa igreja e falar, não, mas eu vou para tal e tal igreja. Eu falo, sabe, em cima do portal da nossa igreja, não é escrito, é proibido entrar pessoas de tal e tal igreja. Não, estamos com a porta aberta, porque a igreja não salva ninguém. É só o Senhor Jesus Cristo. E não é nossas boas obras. Tem pessoas que pensam assim. Eu pensava, antes que eu aceitei Cristo, se eu fizer mais boas obras do que obras ruins, eu vou para o céu. Se eu fizer mais obras ruins do que boas, então eu vou para o inferno. Fácil, não é? Mas tem um problema. A Bíblia fala que esta é mentira. Porque a Bíblia fala em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é por obras, mas é pelo Senhor Jesus Cristo. Mas por que alguns têm esta vida e os outros não têm? Porque alguns fazem parte que chama aprisco do Senhor, do rebanho do Senhor, e alguns não fazem. Capítulo 3 de João, capítulo 3, versos 1 a 7, mostra claramente o porquê. João, capítulo 3, versos 1 a 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está vendo o paralelismo aí? Nascer da água corresponde com nascer carnalmente. Nascer do Espírito corresponde com nascer do Espírito. O Espírito é Espírito. Então, eu creio que Deus está falando aqui, a Bíblia mostra claramente que nascemos fisicamente, tem para ir para o céu, tem de nascer espiritualmente, senão nada é feito. Tem alguém aqui na Terra que nunca nasceu espiritualmente, fisicamente? Tem alguém? Não, todo mundo até o Senhor Jesus Cristo nasceu fisicamente. Tem alguém aqui na Terra que nunca nasceu espiritualmente? E de monte. Tem muitas pessoas que acreditam que a salvação é por sua igreja. Tem outros que acreditam que a salvação é por boas obras. Tem outros que acreditam que a salvação é ganho pela parentela. Tem os outros que acreditam que vai renascendo até chegar a nirvana. Tem muitos crentes, mas a verdade é que tem que nascer de novo, através da colocação da sua fé, da sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos que chegar a Cristo para ter a vida de Cristo.
tem que entrar no rebanho de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para pertencer à família de Deus. Então, como é que chegamos a Cristo? Os que já colocaram a sua fé em Cristo já sabem, mas dá para entender. Primeiro, nós chegamos pela vontade. Tem duas vontades atuadas aqui. Sabe quais são? A vontade de Deus é a vontade pessoal. Lembra que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 23, verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisesses. Duas vontades. O Senhor Jesus Cristo que queria ajuntar, o povo que não queria. João 5, versos 39 e 40 fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não queres vir a mim para teres o quê? Vida. A vida é somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu não importo, seja jovem, adolescente, seja adulto, velho, qualquer que existe, seja homem, seja mulher, todos têm que chegar ao ponto de arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança unicamente e totalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, chegamos ao Senhor Jesus Cristo o recebendo como o Salvador. O Romanos 10, verso 17 fala: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nota bem, na mensagem hoje, o que a gente está falando? O que está saindo da minha boca, das minhas palavras, sai enrolado. Mas o que está saindo da palavra de Deus não tem rolo nenhum. Está falando certamente, é a Bíblia que fala, e a Bíblia onde nós achamos as verdades. E é uma coisa individual. Eu não posso aceitar Cristo por ninguém, senão por mim. Eu não posso aceitar a salvação de Jesus Cristo por meus filhos. Os meus filhos têm de arrepender-se do seu pecado e colocar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A minha filha fez essa decisão quando ela tinha 4 anos de idade. O meu filho fez, eu acho que tinha 9 anos de idade. Então, era uma decisão individual que tinha de arrepender-se e colocar a sua fé em Cristo. Individual. João 1, só verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Não é maravilhoso? Eu nasci filho do diabo. É fácil dizer isso, né? É horrível. Mas eu renasci filho de Deus. É fácil dizer isso? Mas é glorioso. É bom demais. 1 João. Eu gosto desse. Esse é o trecho. 1 João 5, versos 11 a 13. Fala assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, simplesmente, esses 3 versículos, 11, 12, 3, 3 versículos estão ensinando o quê? Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, a pergunta é, você tem ou não tem? Cristo veio para que possamos ter a vida e a vida em abundância. Esse trecho, nos anos passados, me perturbou. Que é essa vida em abundância?
Porque tem muitas pessoas que pensam que ter Cristo, então, esse é chamado o evangelho da prosperidade. Você dá vamos supor, eu vi uma vez, você dá uma máquina de costurar, então Deus vai te dar dois, ou duas máquinas. Você dá um carro para o homem de Deus, então Deus vai te dar dois carros. Então, simplesmente eu falaria, ok, obrigado, eu não preciso mais uma máquina. Obrigado, eu não preciso outro carro. Eu fico com o que eu tenho, então. Mas esse não é o evangelho da palavra de Deus. A palavra de Deus simplesmente que a abundância significa mais do que é realmente necessário. O mais que eu preciso. O que eu mais preciso? O que você mais precisa? Mais dinheiro? Nem tanto. Se tiver tanto dinheiro, você vai ficar mais preocupado em perder o dinheiro. Mais uma casa? Não, tenho uma casa. Mais isso, mais aquilo? Não. O que eu quero mesmo é mais paz. O Senhor Paulo falou o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos o que com Deus? A vida em abundância. A vida em abundância. É isso que nós queremos. Cristo tem de ter o primeiro lugar na sua vida para ter essa vida em abundância. Com Cristo em primeiro lugar, terá a vida em abundância. Qual versículo você ia citar agora? Quando eu estava preparando a mensagem, eu pensei, o versículo veio assim. Mateus 6. Todos os anos, deixa eu ver minhas anotações. João, Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e quem mais? E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu prego sobre isso e às vezes a pessoa fala comigo, mas pastor Pio, parece que eu só tenho problemas. Eu falo, então meu irmão, Deus sabe esse que você precisa agora. Porque nos problemas nós crescemos na fé. Pensa bem, quantos já fizeram, que chama malhação, assim? Já fez? Não anda assim, não. Não, nem eu. Mas comece com qual peso? Levezinho e repetições rápidas. E depois vai aumentando o peso e as repetições mais devagar. E até chega um ponto que aumenta o peso tanto que nem dá para tirar do chão. Mas é pouco a pouco. Os problemas agem assim. Quando é que você mais vai para Deus? Quando tudo está indo bem ou quando está enfrentando problemas? É lógico. Então, Deus sabe que nós precisamos. Agora, passando para 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Pedro é uma coisa interessante. Ele mostra uma coisa que vamos ter com essa vida em abundância, que é maravilhoso. Realmente eu tenho colocado aqui capítulo 1, versos 3 a 9. Mas vamos ler só versos 8 e 9 para economizar um pouco do tempo. Verso 8, a qual, não havendo visto a mais, no qual não ouvendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Gozo inefável ou indizível, que nem dá para expressar, é tão gostoso, tão bom em tudo. Essa vida em abundância. Nota bem, nós não estamos falando em coisas materiais. Eu gosto das coisas materiais. Quando eu estava entrando aqui com o carro hoje, antes do nosso churrasco maravilhoso e tudo, eu olhei o posto onde tem o portal, ou seja, a porteira, o posto ali. Eu falei com a dona Suzana, lembra aquela Ford Ranger que a gente tinha? Mal compramos aqui, eu bati naquela posto. Eu estava olhando bem para não bater hoje.
Pode ter um carro novo, aquela primeira batida dá o quê? Dá um dor no estômago, no coração, você quase dobra, não era? E tudo. Eu vejo todo dia o irmão José, o carro está na garagem porque tem sombra. E depois eu vou passando para cá, para lá, e eu vejo o carro está embaixo de uma árvore. E depois, mais tarde, eu vejo que está embaixo de outra árvore, que tem mais sombra e tudo, mas ele não quer estragar o seu carro, não. Coisas materiais são assim. A pessoa pode ter uma coisa e vai ser roubado por alguém. Perdeu. Dá uma tristeza e tudo. Mas já pensou com Cristo? Tendo paz, tendo alegria e a segurança da vida eterna? Eu lembro quando tinha vaca aqui na Estância Esperança, quando morria uma vaca e tudo. É coisa material, ninguém quer perder. Mas com Cristo nós não perdemos nada. Agora, 2 Coríntios 9, versos 6 a 8. É um princípio. Nós queremos segurar as coisas, mas para ter a vida em abundância, nós temos de aprender o outro princípio. 2 Coríntios 9, versos 6 a 8. E diga isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Essa é a vida em abundância, não é riqueza. Deus está ensinando que eu quero ser mais rico, então vou dando as coisas para os outros. Para qualquer um, não. Se fizesse isso, eu lembro, estávamos no Carrefour, lá em Uberlândia, quando abriu, que todos os preços eram mais baratos e tudo, não é assim, mas não. Mas a gente ia lá, eu fazia a nossa compra pelo mês e tal. Eu lembro uma vez, eu estava carregando, colocando as coisas no carro, chegou uma moto e falou, dá um litro de leite. Falei, não, senhora. E depois chegou uma senhora e pediu outra coisa. Depois chegou um rapaz e falou, dá um litro de óleo. Eu nem lembro o que pediu, mas um litro de alguma coisa. Eu falei, se eu desse para todo mundo, ninguém ia. Eu não ia levar nada para casa. E ele falou, o senhor não deu ninguém nada ainda não. Espertinho e tudo. Mas nós temos para contribuir e tudo. Porque guardando as coisas materiais, eu não preciso. Eu preciso guardar a alegria e paz que nós temos em Cristo. Também Efésios capítulo 3. E de novo, por causa do tempo, vamos, versículos 14 a 21. Sempre quando eu coloco um trecho assim, é porque eu estou pegando o parágrafo inteiro. Então, vai saber que eu não pego só um versículo aqui e ali. Eu pego o parágrafo, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo falando, olha, nós temos tudo em abundância na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com as outras coisas, em primeiro lugar, nós também terá miséria. Com as outras coisas, em primeiro lugar, o que vai restar para nós? Miséria, miséria. Eu já tinha uma pessoa, uma vez, nós morávamos na casa pastoral, numa certa cidade, e foi nova a casa. Eu construí, foi nova,
e um membro da nossa igreja entrou e falou assim, mas o senhor vive bem, né? Eu falei, eu vivo. Deus tem me abençoado. Mas ele ficou reparando agora, e aí eu comecei a me irritar. Se não viu o pastor Pio bravo ainda não, mas ele pode ficar. Eu comecei a ficar meio assim, zangado, e ele ficou falando. Eu falei, meu irmão, você gostaria de ter o que eu tenho? Mesmo que a casa não é minha, é do pastor, vai ser entregue para o pastor brasileiro e tudo, não é a minha casa. Quem não gostaria? Eu falei, o irmão quer fazer o que eu faço? Ele falou, o que é? Eu falei, eu dou mais de 50% da minha renda para a obra de Deus. E ele falou, eu não posso fazer isso não. Eu estava bem zangado, vai me entender, bem zangado. Mas zangado e mais, tá? E tudo. Eu falei, pois é, o irmão nem o dízimo não dá. E sabe uma coisa? Eu falei, o quê? Eu falei, Deus não abençoe ladrão, não. Eu falei, eu estava bem zangado. E tudo. Mas é verdade. É verdade. Nós vimos aqui na Estância Esperança. Quanto vale aqui? Se fosse vender pelo preço atual, para pagar todos os prédios e tudo, quanto ia ser? 5 milhões para lá. Não, irmão José, cada metro de construção é 1.200, 1.300. Terra que nós compramos por 30 mil, seria 50 mil reais hoje em dia. Agora, por 3 alqueires, agora um alqueire vale mais de 80. Era fácil. Me pergunto se eu já tinha 5 milhões no meu bolso. Eu nunca vi isso. Mas Deus sabe fazer, porque não é para a gente, é para Deus. Então, Tiago mostra que com as outras coisas, em primeiro lugar, as coisas materiais, que nós queremos também, só resta para nós miséria. Tiago capítulo 4, versos 1 a 4, fala: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não bem disto, a saber dos vossos delites e dos que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque nada pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal para ou gastares em vossos delites, adúlteras e adúlteros. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas mesmo assim, com Deus em primeiro lugar, às vezes tem tempos difíceis. Não pode pensar que, o crente nunca passa por problemas. Se fosse assim, não teria nenhum crente no mundo, porque todos nós temos problemas. João 16, 33, o Senhor Jesus Cristo falou: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem que vencer porque está enfrentando os problemas e tudo. E Romanos 8 fala claramente, versos 33 a 37, que teremos perseguições. Fala assim: quem intentará acusação, verso 33, contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, tudo isto o povo de então sofria. Aqui no Brasil, o nosso problema, sabe o que é? A vida é boa demais. Nós não sofremos a perseguição que Paulo e esse povo sofria. Pedro foi crucificado, diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado do mesmo jeito que o Senhor foi crucificado. É uma historinha, eu não sei se tem verdade ou não. Diz que Paulo foi banhado de óleo, colocado no jardim de Nero e queimado para iluminar o jardim. Eles sofreram perseguição. Paulo falou que foi açoitado por seu próprio povo, eu acho que foi 3 vezes, e tudo, de 40 menos 1, 39 açoites, e tudo. Eles sofriam, mas Paulo falou, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Essa é a vida em abundância. Também os problemas não vêm só por perseguição. Às vezes a disciplina. Vocês que têm filhos, já viu? Quando dano com o filho, quando era menor, e ia apanhar, como é que o filho ou a filha andava? Sabia de onde vem, não é? E tudo. Deus nos disciplina. Em Hebreus 12, 1 a 6, e eu vou tocar só no verso 6, não, verso 5. E já vos esquecestes da exortação que argumento com vós como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o quê? Ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Essa vida é abundância. Fala, pastor Pio, mas eu não gosto de apanhar. Quem gosta? Só doido que gosta de apanhar. Mas apanhar mostra o amor de Deus para conosco. A Bíblia fala. Agora, nesse momento, estamos terminando. Nesse momento, pode se perguntar, eu tenho a vida ou não? Eu tenho a vida eterna ou não? Eu sou convertido ou não? Eu sou nascido de novo ou sou convencido? Eu sou religioso ou convertido? Eu tenho Cristo como meu Salvador ou não? Você tem a vida em abundância? Bom, pastor, antes eu pensei que não, porque faltavam algumas coisas materiais. Mas agora eu estou entendendo que a minha vida em abundância é a paz, a alegria, aquela segurança, cuido do Senhor e tudo, e a promessa da vida eterna. Então, sim, eu tenho. Ou não. Pode ser ambos em Cristo. Pode ter tudo que precisa em Cristo. Tendo Cristo, você tem a vida. Cristo tendo primeiro lugar na sua vida, você terá a vida em abundância. Não é bonito demais? Realmente vou dizer francamente, entre as mensagens eu gostei mais dessa. Essa é bom demais. Porque podemos passar até no futuro tempos difíceis. Para mim, pessoalmente, esse é um tempo difícil, de ser isolado, não podendo estar com o povo e falar com os outros sobre a sua necessidade de aceitar Cristo como Salvador. Mas é a realidade, nós temos de ver que Deus está tratando com a gente como filhos e Ele quer que nós sejamos filhos que têm a vida e a vida em abundância. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos
pelas realidades que nós encontramos hoje. Que o Senhor possa continuar a mensagem e os que não têm Cristo como Salvador, pode chegar a conhecê-lo como Salvador, arrependidos dos seus pecados, colocando toda a sua confiança no Senhor. Que o Senhor possa transformar as suas vidas e dar aquela segurança. E ajuda também que todos nós podemos manter o Senhor em primeiro lugar, para que possamos ter aquela vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, já agradecido. Amém? Amém. Então, isso aí, eu espero que a próxima vez vamos continuar esse estudo, que Deus vai continuar de abençoar nossas vidas. Então, até a próxima.